Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira com muitas informações importantíssimas do nosso gigante da colina. Até porque ontem foi confirmado Andrei Santos, uma das maiores promessas da base cruzmaltina desses últimos anos, será vendido ao Chelsea. A gente vai trazer neste Acorda Vascão detalhes desta negociação, vamos informar aí sobre o contrato, valores dessa venda, tudo que está envolvendo a saída do Andrei do Vasco e a sua chegada a um dos maiores clubes do futebol inglês. Porém, se é claro, nós torcedores vascaínos ficamos tristes com toda certeza com a ausência do Andrei, que seria importantíssimo para este 2023, temos motivo para nos alegrar. Pois se tem joia, tem pérola, tem talento, tem promessa saindo, tem joia, tem pérola, tem talento, tem promessa chegando. O meia atacante Luca Orellano, camisa 10 do Vélez Sarsfield, um dos maiores clubes também do futebol argentino. Só para te adiantar, o Vasco pagará 20 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Um grande atleta está chegando no nosso gigante da colina. A gente também vai trazer, é claro, todos os detalhes desta contratação neste Acorda Vascão, mas também falar sobre muitas outras novidades. Vamos falar aqui sobre Luan Patrick, zagueiro do Atlético Paranaense, que o Vasco realizou uma proposta. Falaremos também sobre o lateral direito Natan, que pertence ao São Paulo e foi sondado pelo gigante da colina. E também falaremos sobre o novo reforço, Léo Pelé, e tá dando problema lá pro lado do São Paulo. Rogério Ceni, técnico do tricolor paulista, ficou muito chateado por ter perdido o Léo Pelé pro Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, como eu sempre venho fazendo, vou chegar um pouquinho à frente e peço a sua inscrição. Exatamente você aí que está desse lado, ou aliás, do outro lado, e ainda não é inscrito no nosso canal. Ou você que está chegando aqui pela primeira vez e quer me dar esse voto de confiança, mas principalmente você que está aqui todos os vídeos, que está aqui todos os dias assistindo o canal do Gigante Vasco e ainda não é inscrito. Você só pode estar de brincadeira. A meta hoje, a meta desse vídeo é chegar aos 78 mil inscritos e contamos com a sua ajuda para que isso aconteça. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação desse vídeo. É importantíssima a sua ajuda. E é claro, ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Não deixe de ativar esse sininho aí embaixo para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo. E também deixe nos comentários: você acha válida a saída do Andrei? Você concorda com a chegada do Luca Orellano? Deixe a sua opinião aí embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre Léo Pelé, pois o Vasco ontem anunciou oficialmente a contratação do zagueiro. E até mesmo, para não me confundir mais, ele pediu para ser chamado de apenas Léo e não mais Léo Pelé. Então, a partir de agora, nos meus vídeos, irei chamar o Léo de apenas Léo. Vamos excluir aí o nome Pelé do nome do atleta. Inclusive ontem ele foi anunciado na parte da noite, por volta aí das 7 horas, o Léo foi anunciado como terceiro reforço do Vasco para a temporada. O Vasco pagará 16 milhões de reais de forma parcelada pela contratação do jogador junto ao São Paulo, um contrato de 3 anos até 2025. Inclusive ainda sobre a chegada do atleta, temos duas informações importantes a passar. Primeiro, no caso o Amaral, um dos grandes ídolos da história cruzmaltina, como está aparecendo aí para vocês, dando as boas-vindas ao Léo Pelé. Ai, 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 ui, 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 só sabe quem vestiu essa camisa como a gente se transforma dentro do campo. Vamos que vamos, meu Vascão. Porém, seu Amaral ficou feliz com a chegada do Léo Pelé ao Vasco. Quem ficou bastante chateado foi o Rogério Ceni, atual técnico do São Paulo. Lembra que alguns vídeos atrás eu falei para vocês que no meio desse ano o Angers, clube do futebol francês,
formalizou a proposta pelo Léo Pelé, mas o Rogério Ceni, é claro, em nome do São Paulo, não deixou a saída do atleta acontecer pela importância que o Léo Pelé estava tendo para o elenco naquela temporada. Então, a venda aconteceu nesse início de ano e o Rogério Ceni não gostou nem um pouco dessa negociação. Segundo informações, o Rogério Ceni vê o Léo Pelé como uma peça fundamental, ou aliás, via o Léo Pelé como uma peça fundamental para a equipe e não gostou da venda principalmente para um rival brasileiro. A ideia do Rogério Ceni é que a ida do Léo Pelé ao Vasco estaria fortificando, fortalecendo um rival no Brasil. Então o Rogério de fato não gostou, mas o Léo Pelé hoje é o novo reforço do Vasco, que é aquela famosa frase, atura ou surta, o Vasco hoje tem grana e o Vasco hoje contratou acredito que não das grandes promessas do futebol brasileiro, mas o atleta que com toda certeza tende muito a evoluir vestindo a camisa do Gigante da Colina. Porém, quem é promessa de fato está chegando é o Luca Orellano. Inclusive, se tratando de números, para vocês terem uma noção de quem é esse jogador, é um atleta de apenas 22 anos, atacante, 56 quilos apenas, 1,70 m, que veste a camisa 10 do Vélez Sarsfield. Nesta temporada de 2022, foram 50 partidas, 4 gols e 4 assistências. Na temporada de 2021, foram 59 partidas, 7 gols e 5 assistências. Volto a repetir para vocês, uma das grandes promessas do futebol argentino. Não à toa, uma curiosidade aqui para trazer a todos vocês do nosso canal. Na última temporada, na temporada de 2021-2022, o Jorge Sampaoli pediu ao Olympique de Marseille para contratar o Luca Orellano junto ao Vélez Sarsfield. Inclusive, um acordo foi até mesmo noticiado, entre o clube francês e o clube argentino, porém essa evolução das negociações acabou não acontecendo o suficiente para que viesse a ser concretizada uma saída do Luca Orellano, mas ele estava muito perto de chegar ao Olympique de Marseille a pedido do Jorge Sampaoli, um dos maiores clubes do futebol francês. Então com isso ele permaneceu, fez, como a gente já vem informando a vocês, uma brilhante temporada de fato com a camisa do Vélez Sarsfield e chegará no ano que vem ao Gigante da Colina, sendo o atleta inclusive procurado e sondado tanto por Flamengo quanto pelo Benfica. A reunião aconteceu ontem na parte da tarde entre dirigentes cruzmaltinos e também dirigentes do Vélez Sarsfield, uma reunião muito positiva, e ficou acordado que o Vasco estará adquirindo 60% do passe do jogador, porém podendo ter mais 20% mediante algumas metas alcançadas pelo atleta no Gigante da Colina. O Vasco pagará 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, porém caso o atleta venha a alcançar essas metas, o Gigante da Colina terá que pagar mais 2 milhões de dólares, na cotação atual em torno aí dos 10 milhões de reais, pelos outros 25%. O atacante viaja ao Rio de Janeiro nesses próximos dias para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco até 2026. Inclusive o presidente do Vélez Sarsfield, que é o responsável por comandar a negociação do Luca Orellano, realmente confirmou em contato com o Christian Bacedas que há uma proximidade de acerto com o Gigante da Colina. Então, gente, Luca Orellano, uma grande promessa do futebol argentino, um grande atleta, está aí apenas por uma assinatura de fechar com o Gigante da Colina e, como a gente informou para vocês, desembarca no Rio de Janeiro nestes próximos dias para ser de fato anunciado oficialmente. E, inclusive, eu entrando em contato com alguns setoristas do futebol argentino, como eu já trouxe para vocês, o Licha Santanello, no caso setorista do Racing, me disse assim sobre o Vélez Sarsfield: esse pibe, que acredito que traduzindo significa garoto, tem pinta de craque. Então é um grande reforço do nosso Gigante da Colina para 2023. Luca Orellano é o novo reforço do Vasco da Gama. Porém, infelizmente, se tem, como eu informei a vocês, joia chegando, tem joia saindo. Andrei Santos. Ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe essa informação em primeira mão. E o Fabrício Romano, um dos maiores jornalistas aí internacionais, ele não é brasileiro, é gringo, confirmou a informação. O Andrei Santos será vendido ao Chelsea.
Eu trouxe a informação que seria por 40 milhões de euros. Porém, o Fabrício Romano trouxe uma informação diferente, que essa venda estará acontecendo por 20 milhões de euros, algo em torno aí dos 110 milhões de reais. Inclusive, o renomado jornalista reiterou que tudo que o Vasco tem do atleta, que são 70% dos direitos econômicos, será vendido. O Vasco não ficará com nada em caso de uma negociação futura. O que restará, né, para o nosso gigante da colina será o mecanismo de solidariedade, ou seja, 110 milhões de reais pela venda do Andrei. Eu vi muita gente reclamando, muita gente dizendo que é pouco, mas só para vocês terem uma noção, gente, eu também acho que poderia pagar mais, porém quem precifica o mercado não é o Vasco, quem precifica o mercado é o próprio mercado. E o Enzo Fernandes, que é um dos grandes destaques aí hoje do futebol argentino, revelação da Copa do Mundo, foi durante anos destaque do River Plate, foi vendido há alguns anos atrás por 12 milhões de euros para o Benfica, um valor muito inferior ao do Andrei. Bruno Guimarães, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, grande destaque na Série A do Campeonato Brasileiro com o Furacão, foi vendido pelos mesmos 20 milhões de euros, que nem o Andrei Santos. Então o Andrei, que era um craque de Série B, um jogador que não disputou nenhuma competição internacional, está sendo vendido também pelos mesmos 20 milhões de euros. Então, temos que considerar que, independente, é claro, daquilo que nós queríamos, foi considerada uma venda bastante positiva e o Vasco vai conseguir contratar mais atletas com esse valor e principalmente, né, realmente foi um projeto de carreira muito bom para o próprio Andrei Santos, por isso que realmente ele não permanecerá no nosso gigante da colina e vai com toda certeza ter muitas boas temporadas pela frente com a camisa desse clube inglês. Mas o Vasco segue no mercado e esse dinheiro do Andrei vai dar mais força ainda para que o gigante da colina consiga negociar. E ontem tivemos informação sobre outros 2 jogadores, se tratando de interesse do nosso gigante da colina. Primeiramente, quero trazer aqui a vocês o interesse do Vasco pelo Luan Patrick. Luan Patrick é um jogador que pertence ao Atlético Paranaense, um atleta de apenas 20 anos, zagueiro que nessa última temporada atuou em apenas 12 partidas pelo América Mineiro quando estava emprestado. E a informação que nós temos, até por ser um atleta jovem ainda, um atleta de 20 anos, um atleta que poderia estar até atuando em algum sub-20, com passagens, por seleção brasileira de base, o Vasco formalizou uma proposta. Tanto Vasco quanto Bahia, 2 SAFs, formalizaram uma proposta por esse zagueiro do Atlético Paranaense, ambas as ofertas aceitas pelo Atlético, porém agora cabe ao próprio jogador decidir onde vai jogar. E é claro, né, mediante a um projeto do Vasco, mediante a hoje, o local que o Vasco já se encontra com relação à prateleira de investimentos e perspectiva para 2023, a grande probabilidade é que ele realmente aceite a proposta do gigante da colina. Porém, não para por aí. Outro nome que também foi sondado pelo Vasco nestes últimos dias foi o Natan. Para quem não conhece, o Natan é um atleta que nesta última temporada vestiu a camisa do Coritiba, um lateral direito, um jogador que teve até mesmo uma boa passagem pelo Coxa Branca, teve 10 jogos aí, em todas as partidas que esteve se destacou, mas é um jogador muito jovem, apenas 20 anos, completou 20 anos inclusive no mês de agosto, é um jogador ainda de sub-20, é um lateral direito, 1,81 m, 79 kg, e o Coritiba mesmo não tendo colocado ele para atuar, vendo a qualidade do jogador, realmente demonstrou interesse de exercer a prioridade de compra pelo atleta avaliada em $1 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco recentemente também consultou a situação do atleta junto ao São Paulo, porém mesmo diante dessa consulta, tudo indica que o lateral direito vestirá a camisa do Coritiba e não do gigante da colina. Ficaremos de olho, é apenas uma prioridade de compra, nada certo e caso o Vasco coloque mais grana na mesa, pode acabar conseguindo a contratação do jogador. O Vasco está ativo, o Vasco está no mercado, principalmente após a saída do Andrei Santos, essa grana que vai encher os cofres do gigante da colina, ainda mais força o nosso gigante da colina, né, terá para investir, contratar e reformular o seu elenco para 2023. Nós ficamos por aí e chegamos aqui à frente para falar com você. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal, ajude nosso crescimento. Queremos hoje chegar aí à marca dos 78 mil e quem sabe 300 inscritos, 400 inscritos. Depende aí da sua ajuda para que esse nosso sonho se realize. Vascaíno ajuda Vascaíno, por isso conto com você. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.